E hoje nós convidamos o advogado e cientista político Wellington Moisés de Oliveira. Ele acabou de finalizar um trabalho de mestrado na Unieuro, cuja proposta foi a seguinte: as comissões parlamentares de inquérito não são um instrumento eficiente de fiscalização do Estado. Wellington, prazer recebê-lo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Estevão. Bom dia aos ouvintes da CBN. Wellington, você analisou 29 comissões parlamentares de inquérito instaladas na Câmara Federal, é isso mesmo? Isso mesmo. O objeto da pesquisa foi a 51ª legislatura, que compreende o período de 1 de 2 de 99 a 31 de 1 de 2003, e a 52ª legislatura, que vai de 1º de 2 de 2003 a 31 de 1 de 2007. Durante esse período, foram instalados, ao todo, 29 comissões parlamentares de inquérito, 19 comissões parlamentares de inquérito durante a 51ª legislatura e 10 na 52ª legislatura. Para situar o nosso ouvinte, Wellington, por exemplo, dentre essas 19 comissões que funcionaram na 51ª legislatura lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, alguma que tenha chamado muita atenção e que tenha, por consequência, ocupado um espaço amplo na mídia, só para situar o nosso ouvinte, que você tenha em mente agora? Claro. Posso citar, por exemplo, a CPI da Nike, a CPI das fraudes do INSS, CPI dos medicamentos, CPI do narcotráfico, CPI dos recursos da CPMF, CPI do CIVAM, ou seja, são CPIs que tiveram grande repercussão na mídia e na sociedade. Na 52ª legislatura, dentre as 10, pelo menos duas que o senhor acha também merecem ser destacadas pela importância que tiveram. A CPI do tráfico de armas foi uma CPI muito importante. A CPI dos combustíveis foi uma CPI também de grande repercussão. E eu destacaria mais uma, CPI da evasão de divisas, que essa nem foi concluída, ela está sobrestada, ou seja, ela está suspensa. É interessante. Dessas comissões, foram 29 CPIs analisadas pelo senhor. De uma maneira geral, quais são as principais conclusões? As CPIs realmente, como a tese proposta pelo senhor, não conseguem ser um instrumento eficiente de fiscalização do Estado? Então, Estevão, olha só, o Poder Legislativo, ele tem 3 funções básicas: a função de representar, a função de legislar e a função de fiscalizar. Dentro desse poder de fiscalização, a Comissão Parlamentar de Inquérito, o Instituto da CPI, é um dos mais fortes e um dos mais atuantes. Eu peguei as 29 comissões parlamentares de inquérito e analisei todos os seus relatórios finais e fiz e chequei na Câmara dos Deputados quais daquelas propostas apresentadas pelas comissões parlamentares de inquérito foram aprovadas ou não. E, para minha surpresa, nenhuma proposição apresentada durante essas 2 legislaturas, nenhuma proposta foi sequer apreciada pelo plenário da Câmara dos Deputados. São mais de 50 proposições legislativas. Alguns erros, Estevão, erros absurdos. Por exemplo, uma comissão parlamentar de inquérito não tem a competência de propor emenda constitucional. Você pega lá uma comissão parlamentar de inquérito propondo emendas constitucionais. Então, ou os parlamentares não conhecem o poder e a função de uma comissão parlamentar de inquérito, ou eles colocam esse tipo de proposta para a mídia, para a sociedade, para dizer que a Comissão Parlamentar de Inquérito chegou a algum lugar. Isso é muito interessante, muito emblemático, ou seja, das 29 comissões parlamentares de inquérito, cujos resultados sempre são apresentados em coletivas aos jornalistas, o relatório final sempre é lido. Pois bem, e geralmente, Wellington, nós notamos que no relatório final, né, com base nas investigações, sempre eles propõem algo. Quer dizer que o plenário da própria Câmara
nunca aprovou nenhum projeto oriundo de uma comissão parlamentar de inquérito? Durante essas duas legislaturas, não. Nenhum projeto. Isso acaba, ou seja, a própria Câmara com isso acaba não valorizando o trabalho de uma CPI, né? Exatamente, porque todo o trabalho que foi realizado foi perdido. Olha só, nós podemos medir o desempenho de uma comissão parlamentar de inquérito de duas formas. O número de indiciados e o número de processos judiciais e o número de proposições legislativas. Eu escolhi analisar as proposições legislativas porque não depende de ninguém. Não depende do Ministério Público, não depende do Judiciário, não depende de ações judiciais. Ou seja, é uma ação que cabe ao Parlamento pegar aquela proposta e analisar. Isso é muito emblemático, ou seja, o próprio parlamento não aproveita, né, todos os meses de trabalho e que rendem até boas proposições, creio, mas nenhuma proposta nessas duas legislaturas analisadas pelo pesquisador Wellington Moisés de Oliveira foram aproveitadas, foram convertidas às vezes em projetos concretos que passam pela aprovação dos nobres parlamentares. Então, olha só, Estevão, de um aspecto formal, as comissões parlamentares de inquérito, elas são instaladas, investiga-se e cria-se um relatório final. Tá. Aí morreu o trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito. Das 29 comissões parlamentares de inquérito que eu analisei, a maioria esmagadora cumpriu esse papel. Ela foi instalada, ela investigou e ela propôs. Ok? A maioria esmagadora. Tá. Só que daí para frente, que depende do parlamento, que depende dos deputados, que depende do processo legislativo, nada mais andou. Entendi. E por outro, você se ateve às proposições que poderiam ser absorvidas e aproveitadas, digamos assim, pelo parlamento. O senhor nem entrou na seara do pós-CPI no órgão do Judiciário, do Ministério Público, né? Isso é outro aspecto, né? É outro aspecto. Seria uma outra faceta do estudo. Mas isso seria um esforço gigantesco, claro. Porque se uma pessoa comete um crime e é investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito e de repente esse crime foi no âmbito estadual, mas está no bojo da investigação, vai para o Ministério Público Estadual, não vai para o Ministério Público Federal. Então não teria como eu rastrear no Brasil todo todas as pessoas indiciadas, se aquelas pessoas indiciadas estão sofrendo um processo judicial ou não. Wellington,